Comentando a lição de quinta-feira, 13 de junho de 2024. A besta da terra. Estamos caminhando profeticamente para o futuro. E nesses momentos que ainda virão, receberemos força conforme as nossas necessidades. Há muitas promessas na palavra de Deus que nos libertam do medo do futuro. Elas são parecidas com os diques ou muros à beira-mar, em cujo interior tudo é calmo. Essas promessas servirão de escudo quando os poderes das trevas se voltarem contra o povo de Deus. O grande pregador Moody, ao falar sobre a confiança em Deus, usava um versículo predileto que era o de Isaías capítulo 12, versículo 2, que diz assim: Eu confiarei e não temerei. Moody costumava dizer: pode-se viajar de primeira ou de segunda classe na vida cristã. A segunda classe é: no dia que eu temer, hei de confiar em ti. Salmo 56:3. Mas a primeira classe é: hoje eu confiarei e não temerei. Isto é primeira classe. Façamos isso para enfrentarmos as duas bestas da terra e do mar, pois vamos precisar. Leia Apocalipse capítulo 13, do versículo 11 ao 18. Quais são as diferenças entre a segunda besta e a primeira de Apocalipse capítulo 13? A diferença da segunda besta para a primeira é que ela vem da terra e, com o poder que tem, exige que todos adorem a besta que veio do mar. A besta que surge da terra é diferente da primeira que surgiu do mar, porque, em interpretação profética, mar representa povos, multidão, e a segunda besta, surgindo da terra, quer dizer que ela surgiu de um lugar onde havia poucas pessoas habitando. Se formos ver a história dos Estados Unidos, veremos que pessoas cruzaram o oceano fugindo da perseguição que acontecia na Europa e fundaram esse novo país num lugar deserto. Em 1789, os Estados Unidos foi considerado uma potência mundial e sua economia domina praticamente o mundo todo. A profecia diz que essa besta tem 2 chifres e não tem coroa, então não tem rei. Tem regime presidencial e os 2 chifres têm 2 versões interpretativas. Os 2 chifres podem ser os 2 partidos que dominam sua política, os democratas e os republicanos, como podem ser o que a princípio se denominou suas 2 fontes de sucesso e poder, que são a liberdade política e a liberdade religiosa. De qualquer forma, os Estados Unidos se encaixam perfeitamente na descrição da besta que surgiu da terra e que dará autoridade para a besta que surgiu do mar impor o decreto dominical no mundo todo. Que mudança vemos nessa besta e como ela fala? A resposta está em Apocalipse capítulo 13, versículo 12. Ela é semelhante a um cordeiro manso, mas fala como um dragão furioso. A nação que prega a igualdade, que prega os direitos humanos e a liberdade religiosa de forma gentil, cordial, quase semelhante a um cordeiro, no fim mostrará uma voz de dragão que intimidará todo o mundo. A profecia declara que essa besta ou essa nação será a primeira a exigir que todos adorem a primeira besta que surgiu do mar, o papado. Que Deus nos abençoe.